e você está precisando de um alívio financeiro, precisa negociar suas dívidas por valores mais justos, porque o banco está cobrando juros absurdos, vem comigo, que nessa aula eu vou te explicar o passo a passo que você precisa fazer para negociar suas dívidas, para você forçar o banco a reduzir os juros das suas dívidas. E o mais importante, você vai forçar o banco a reduzir os juros das suas dívidas e você não vai ficar com restrição de crédito, você não vai ficar com o teu registrado lá com prejuízo, como muita gente diz. Você vai voltar a ter crédito, você vai voltar a ter paz financeira e vai voltar a ter uma vida financeira normal, como uma pessoa normal, saudável. Então vem comigo que eu vou te explicar aqui alguns pilares em que você precisa fazer para você ter resultados rápidos. Vamos lá. O meu método, a gente tem 3 pilares, tá? E eu quero começar aqui com vocês exatamente falando sobre cada um deles. Vou fazer uma pirâmide aqui, que é um negócio legal. O primeiro pilar é o pilar de proteção salarial. A maioria das pessoas não conseguem negociar as dívidas, forçar o banco a reduzir os juros, simplesmente por causa disso aqui. Porque não existe uma proteção salarial. Quando você faz um contrato com o banco, cartão de crédito, empréstimo pessoal, consignado, qualquer dívida, qualquer contrato que você faça com o banco, você dá uma autorização para o banco. Vou colocar aqui, ó. Você dá uma autorização para o banco. E essa autorização, ela permite que o banco mexa na sua conta, no seu dinheiro, como ele achar melhor. E o que acontece com isso? O banco, ele começa a mexer no seu dinheiro, e uma vez que ele tem autonomia para mexer no seu dinheiro, ele não vai querer negociar com você. Ele vai lá e vai colocar a mão no seu dinheiro a hora que ele bem entende. O dinheiro cai na conta, o banco mexe. Então, através da proteção salarial, a gente cria um escudo contra as dívidas. Vou fazer aqui assim, ó. A gente vai criar um escudo aqui contra as dívidas. As dívidas não vão conseguir entrar. Por quê? Porque está protegido. Isso aqui vai forçar o banco a negociar as suas dívidas. E outra coisa, além de forçar o banco, você vai assumir o controle da sua vida financeira. Vai assumir o controle do seu dinheiro. Por quê? Por mais que você ache que não, hoje, quem está no controle do seu dinheiro, uma vez que você está endividado, é o banco. Por quê? Porque você não tem essa proteção salarial. Então, você não está conseguindo pagar o cartão. Aí não está conseguindo. O banco vai lá e desconta o mínimo da tua fatura. Vai lá, o dinheiro cai na tua conta corrente e desconta o mínimo. Você não conseguiu pagar o empréstimo. O banco vai lá e desconta. O dinheiro caiu na conta e ele desconta. E aqui eu não estou falando de débito automático. Presta atenção, deixa eu até colocar aqui, ó. Débito automático. Vamos colocar assim, ó. Diferente de autorização de débito. É diferente, tá, gente? Muita gente confunde e fala assim, Gabriel, eu já tirei de débito automático. Eu já tirei tudo de débito automático. E o banco continua debitando. É porque é diferente, gente. São coisas totalmente diferentes. Mas o leigo confunde, o leigo acha que é a mesma coisa, mas é diferente. Então, o que você precisa é fazer
essa desautorização. Uma vez que você desautoriza isso aqui, que você autorizou quando fez o contrato, você cria essa proteção salarial. E agora que você criou essa proteção salarial, você vai estar protegido das dívidas. Você vai estar protegido. Então, você assume o controle do seu dinheiro. Você assumiu o controle do seu dinheiro para agora sim você começar a negociar as dívidas. Então, não adianta você partir para a negociação. Ah, eu quero negociar. E aí você vai lá, desesperadamente, atrás do seu gerente do banco, que não tem autonomia nenhuma para reduzir os juros das suas dívidas, e você vai lá querer negociar com ele sem antes criar uma abertura. Isso aqui, gente, cria uma abertura. Deixa eu limpar aqui um pouquinho. A proteção salarial, ela cria uma abertura, o que eu chamo de abertura para a negociação. Vou colocar aqui do lado. Proteção salarial, ela cria uma abertura para a negociação. Então, o primeiro passo, se você quer negociar suas dívidas, se você quer fazer da forma certa e forçar o banco a reduzir os juros, você tem que fazer isso aqui. Não tem outro caminho, tá bom? Não tem outro caminho. Você tem que fazer isso aqui. Então, vamos lá. Segundo passo. Feito isso, vou botar isso aqui mais para baixo. Segundo passo, que é o segundo pilar aqui, que eu uso dentro do método, é a clareza do seu cenário financeiro. Não adianta você querer negociar suas dívidas se você não sabe. Vamos a alguns pontos aqui. Quanto já pagou? Se você não sabe quanto falta pagar, se você não sabe o valor justo para a quitação dessa dívida, se você não sabe a taxa de juros, não adianta você pegar e querer ir lá negociar com o banco sem você saber algumas informações básicas, sem você saber a taxa de efetiva, o custo efetivo total. Vou botar mais para baixo aqui. Sem você saber a sua capacidade de pagamento. Não adianta. Você precisa entender isso. Você precisa entender aonde você está, ou seja, entender o seu cenário atual, e com base nisso, você vai fazer um plano de quitação para essa dívida. Porque o que mais acontece? Que eu mais tenho aqui dos meus alunos, negociaram a dívida, fizeram uma negociação onde pegaram ali a parcelinha que cabe no seu bolso, porque é assim que o gerente faz a negociação, ele pega uma parcelinha que cabe no seu bolso, e aí, sem organização, sem planejamento, sem entender tudo isso aqui, fez a negociação e 2, 3 meses depois já não está mais conseguindo pagar. Por quê? Porque não tem uma clareza do seu cenário. E uma dívida, gente, uma boa negociação para você é o seguinte, é quando a dívida... Vou botar aqui bem grande. A dívida diminui. Ou seja, dívida diminui. Isso aqui é uma boa negociação para você. A dívida vai diminuir quando? Quando o custo efetivo total diminuir. Não adianta você diminuir a parcela. A parcela ficou menor. Tá bom, você pagava, sei lá, R$ 1.000, faltava 60 vezes de R$ 1.000 para você pagar, e agora faltam 120 de R$ 700 para você pagar. Ah, realmente, a parcela diminuiu. Só que o custo efetivo total aumentou e muito. Então, a sua dívida aumentou. Isso aqui aumenta a bola de neve.
o objetivo que a gente tem através do método aqui é reduzir a dívida diminuir. Não é a dívida aumentar, é a dívida reduzir. Você pagar um valor, vou pegar aqui, você pagar um valor justo. O que é um valor justo? Um valor sem juros ou muito próximo disso. Isso aqui é o nosso objetivo, tá? Então, como que eu consigo isso? Com clareza do meu cenário financeiro. Não adianta eu querer negociar uma dívida sem eu ter clareza do meu cenário financeiro, se eu entender realmente o meu cenário. Porque muita gente quer o seguinte, quer fugir. Ah, eu não quero olhar isso aqui, Gabriel, porque se eu olhar, eu fico agoniado, me traz angústia. Realmente, eu entendo. Mas continuar nessa situação te traz mais angústia ainda. É pior ainda. Porque quando você olha para o cenário, e principalmente usando as ferramentas certas, tendo um acompanhamento, o que vai acontecer? Você vai conseguir ser mais assertivo. Eu tenho vários alunos que só de fazer esse momento aqui de clareza do cenário financeiro já resolvem muita coisa na vida. Já resolvem muita coisa. Por quê? Entendem que estão pagando coisas que não precisava pagar, que tem valores a serem recuperados que nem sabia que o banco estava cobrando. No momento de clareza, gente, a gente faz isso. A gente recupera, por exemplo, deixa eu colocar aqui, ó. Você recupera, é o momento também de você recuperar, vou colocar assim, ó, valores indevidos que o banco te cobrou. Então, é importante que você tenha esse momento de clareza para você fazer tudo isso, ó, parar de pagar tarifas desnecessárias. Eu não estou falando de parar de pagar coisas do seu orçamento, não. Eu estou falando de parar de pagar, por exemplo, tarifas desnecessárias. Você sabia que você pode ter uma conta gratuita? Você não precisa pagar 30, 40, 50 reais de tarifa da sua conta corrente? Então, é importante que você tenha essa clareza. Como que eu vou ter essa clareza? Fazendo um mapeamento, fazendo o que a gente chama de raio-x. Muitos mentores usam isso, né? Fazendo meio que um raio-x financeiro. E a gente tem algumas ferramentas aqui que vão te facilitar bastante. Porque muita gente fica assim, é muito difícil fazer. Não, gente, é simples. É simples, é só ter a ferramenta certa. E a gente tem as ferramentas certas. Aí agora que eu já fiz a minha proteção salarial, eu já tenho clareza do meu cenário financeiro, agora sim eu vou negociar. Agora sim eu vou negociar. Porque agora eu vou buscar. A gente tem aqui as 5 técnicas de negociação. Eu vou buscar a técnica de negociação ou as técnicas de negociações, né, as técnicas de negociação mais adequada. Eu vou pegar a técnica e vou ver qual a mais adequada para cada tipo de dívida. Eu vou entender o quê? Qual categoria da minha dívida? Qual categoria que está essa dívida? Se é uma dívida com garantia? Se é uma dívida sem garantia? Qual o meu objetivo para cada dívida? Objetivo. Eu preciso saber isso aqui. A partir disso, eu vou negociar, eu tenho certeza. Você vai negociar como um especialista. Você não vai estar negociando mais como um leigo. Teve uma aluna, por exemplo, que ela falou ontem: eu já li de tudo, eu já vi de tudo. Gente, mas isso aqui não está na internet. Essas técnicas de negociação, categorização de dívida, isso aqui você não vai achar em YouTube. De coração, eu não vou colocar isso aqui no YouTube, gente. Por favor, vamos lá, né? A gente não vai colocar isso aqui, um bom mentor financeiro, e vou te falar, são poucos que conhecem isso aqui, são poucos que conhecem esse modelo aqui, tá? São poucos, que a maioria vai falar que você tem que se organizar, você tem que cortar gasto, você tem que ganhar mais, e não é por aí. Mas os que conhecem não vão colocar isso aqui. Não vão colocar isso aqui em YouTube. Não vai, gente. Por favor, vamos ser mais honestos consigo mesmo.
Não vai, eu não vou colocar isso aqui exatamente, todos os detalhes disso aqui, no YouTube. Eu não vou explicar isso aqui, eu não vou ficar entregando ouro no YouTube. Eu vou entregar o ouro para quê? Para você que vem para uma mentoria comigo, para você que está na mentoria mais próxima comigo. Então, lógico, você que está dentro da mentoria do curso, eu vou te entregar isso aqui. Quais são as técnicas, com quais ferramentas que você usa, eu vou te entregar as ferramentas. Então, agora que eu já fiz a minha proteção salarial, vamos colocar aqui, ó. Eu fiz a proteção salarial, que é o passo 1. Eu tenho clareza. Passo 2. Eu vou fazer a negociação vai fluir muito tranquilo. Porque com base no passo 1 e 2, com base no passo 1 e 2, eu consigo forçar o banco a negociar comigo. Eu consigo entender o meu cenário e, com base nisso, eu fazer uma boa negociação. Eu consigo aplicar a técnica mais adequada para cada tipo de dívida. Porque se eu não souber isso, eu fico à mercê de quem? Do gerente. Aí eu vou lá no meu gerente e falo assim, gerente, eu estou desesperado. Eu vou falar isso aqui, vai. O gerente não está preocupado com você, de coração. Ele não está preocupado, ele está preocupado com o emprego dele, com a meta que ele tem para bater. E ele, se ele puder te vender mais um empréstimo ali, ele puder negociar a dívida e vender mais juros para você, colocar mais juros, para ele é maravilhoso, porque ele bate a meta dele. Então não fique com essa coisa de que o gerente está me ajudando. Gente, ele nem pode te ajudar de coração. Eu gostaria que o gerente tivesse autonomia para isso, mas ele nem pode te ajudar. O que ele vai fazer é pegar, colocar uma parcela menor e aumentar o prazo. E isso não diminui dívida. Isso não reduz dívida. Pelo contrário, isso aumenta. Então, com o método aqui que você vai ter acesso, você vai aprender a criar a sua proteção salarial, a fazer a proteção salarial da maneira correta. Fez a proteção salarial, você vai ter essa abertura para a negociação. Você vai ter essa abertura. Mas eu já tenho a abertura. Perfeito, Gabriel. Fiz a abertura para negociação, criei essa abertura. Já posso negociar? Não, faz o passo 2. Vem aqui no passo 2. Entenda o seu cenário financeiro, entenda a sua capacidade de pagamento. Gabriel, mas espera aí. Isso aqui só vale se eu pagar à vista? Não, vale também para negociações parceladas. É só você entrar no meu Instagram que você vai ver um monte de alunos lá que fizeram negociações parceladas. Por quê? Porque é um método. É um método, não tem a ver com pagar parcelado, tem a ver com a sua... Cadê? Como é que eu coloquei? Cadê? Eu coloquei aqui mais embaixo? Não. Aqui, ó, tem a ver com isso aqui, ó. Sua capacidade de pagamento. Tem a ver com isso aqui. Não tem a ver com a questão de, mas o banco não reduz. Não, o banco não reduz porque você não sabe negociar ainda da forma certa. Você não criou uma proteção salarial. O banco não vai reduzir. Não, gente, não é interesse do banco que ele reduza os seus juros. O interesse é seu. Então, você precisa buscar os métodos para poder fazer isso. E dentro do nosso método de negociação, você vai aprender isso, exatamente como fazer sua proteção salarial, como ter clareza do seu cenário financeiro, usando uma ferramenta muito simples que a gente tem. Qual a técnica de negociação, como escolher a técnica de negociação, como combinar algumas técnicas de negociação, dependendo do seu caso, qual o objetivo para cada dívida. Então, você fazendo isso, você vai negociar. Eu te garanto, você vai negociar como vários alunos negociam assim, aqui, com um verdadeiro especialista. Você vai conseguir negociar isso. Gabriel, e se eu negociar isso aqui e pagar um valor menor? Eu vou te ensinar como você fazer isso aqui também. Não existe essa de você pagar um valor menor e você ficar, por exemplo, com o nome lá no registrado, você ficar com prejuízo. Não tem não existe isso, gente. Não existe. Se você pagou a dívida, pagou aquele contrato, é só você aplicar a técnica certa que você não vai ficar com nenhum problema. Você vai ter, por exemplo, você vai ter crédito de novo. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui. Deixa eu ver se eu abro aqui. Vou mostrar para vocês. Você vai ter crédito de novo. Você vai ter um score alto de novo. Eu mesmo, né? Negociei minhas dívidas aplicando esse método aqui que eu estou passando para vocês e não tenho nenhum problema em relação
a questão de score, a questão de registrado. Vou abrir para vocês aqui, ó, para vocês verem, quero só achar a aula aqui. Para eu abrir aqui para vocês, tem uma aula que tem o meu registrado aqui para vocês verem. É isso aqui. Para o compartilhamento aqui. Só para vocês verem e terem uma ideia do que eu estou falando. É. Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. É rápido. Estava no script aqui. Vamos lá. Ó, 90% de negociação na dívida de empréstimo. Ó, Gabriel, só dá para pagar à vista? Não, aqui, ó, negociei um empréstimo, consegui negociar com juros de 1% e carência de 2 meses para voltar a pagar. Baixou bastante as parcelas. É só à vista? Não. Aqui, ó, alívio financeiro em uma semana, ó, em menos de uma semana já consigo respirar aliviado depois de 6 meses sofrendo, depois de desautorizar os débitos automáticos. Muita gente ainda, apesar de fazer a desautorização de débito em conta, ainda chama de desautorização de débito automático. Mas não é isso, tá? É desautorização de débito em conta. Ó, hoje, pela primeira vez, tenho o poder de controlar o que fazer com a minha quinzena. Uma semana só, já tem um alívio financeiro. Ó, a minha negociação mesmo, um valor de dívida, que já estava em mais de 141 mil. Eu negociei parcelado em 24 vezes. Gabriel, mas se negociar desse jeito, vai ficar com restrição de crédito. Não vai, gente. Ó, a Ana aqui, eu vou mostrar para vocês meu registrado aqui. A Ana aqui, ó, negociou uma dívida de 99 mil, estava quase 100 mil, por 2.803. Gabriel, ela pagou à vista. Ela tinha os 2.800 para pagar. Mas se negociasse parcelado também, ia conseguir também uma negociação exatamente como essa aqui, ou até muito próxima. Agora aqui, ó, tá aqui o meu registrado, para vocês verem aí, ó. Aqui, ó, tem algum prejuízo aqui? Meu registrado tirado agora, ó, dia 29/5/2023. Tá aqui o meu registrado. Tem algum prejuízo lançado aí, ó? Aí, não tem prejuízo lançado. Ó, outra página aí também. Tem nenhum prejuízo lançado. Por quê? Porque eu apliquei a técnica certa. O banco ele vai falar para você, você nunca mais vai ter crédito. Eu não estou ensinando aqui para você, eu não vou te ensinar, melhor, não estou te ensinando e nem vou te ensinar a dar calote no banco, a você pagar um valor um valor que não é realmente o que você está devendo. Eu não vou te ensinar isso, eu vou te ensinar a você pagar um valor justo, porque muitas das vezes você já pagou muito mais do que a dívida real. Então eu vou te ensinar a fazer isso. Então, não é uma questão aqui, ó. Você vai ter crédito, gente. Aí, ó. A crédito aqui com o próprio Itaú, que a minha dívida é com o Itaú, aqui, ó. Nenhum prejuízo lançado no Itaú, ó. Nubank, Banco Inter. Aqui, ó. Mais do Nubank. Olha aí meu score aí, ó. Tirado, ó, dia 2/10/2023. Olha o meu score aí. Tá aí. Eu nunca mais vou ter crédito. Gente, tem cartões aí com quase 30 mil de limite. Isso está atrelado, preste atenção uma coisa que muita gente não entende. Isso está atrelado, vai estar atrelado à sua capacidade de pagamento. Isso vai estar atrelado à sua capacidade de pagamento. Você, por exemplo, não tem capacidade de ter um cartão de crédito com, por exemplo, 50, 60 mil, acho que eu não compartilhei, né? Oxe. Acho que eu não estava compartilhando a tela. Perdão, gente. Ou compartilhou? Agora fiquei na dúvida se compartilhou ou não compartilhou. Acho que compartilhou, sim. Não. Compartilhou, sim. Compartilhou. Com certeza compartilhou. Estava aqui. É que eu não estou vendo a tela aqui compartilhada. Compartilhou, sim. Com certeza. O que vocês têm que entender é o seguinte. A capacidade que você tem de ter crédito. Porque você está endividado. Aí você quer, de repente, começar a negociar a dívida
por exemplo, já começou voltar a pagar a dívida, já quer ter crédito. Não funciona assim. Existem formas de você aumentar o seu score. Você está endividado. O banco, o sistema financeiro, ele entende que a sua capacidade de pagamento está reduzida. Quando a sua capacidade de pagamento aumenta de novo, o seu relacionamento bancário volta, vamos dizer assim, a ser saudável, você vai ter crédito novamente. O que o banco faz de falar que você não vai ter mais crédito é para te colocar medo, gente. Isso aqui é gatilho de medo. Quando o banco fala que nunca mais você vai ter relacionamento com o banco, isso é gatilho de medo. Isso aqui a gente que estuda gatilho mental, a questão de negociação de venda, isso aqui é tudo assim, isso é medo, é para te colocar medo. Então, o que você precisa entender é quais as estratégias para você conseguir esses mesmos resultados. E dentro do método, dentro do nosso treinamento, você vai ter tudo isso. Então, se você quer ter acesso a um método comprovado para você realmente conseguir reduzir os juros dessas dívidas, clique no botão que está aqui em algum lugar da tela, que está aqui embaixo na página, para você fazer a sua inscrição e você começar a seguir um método validado para reduzir as suas dívidas de verdade sinceramente, começar a pagar um valor justo, ter um alívio financeiro no seu orçamento o mais rápido possível e ter uma vida financeira saudável novamente. E a gente se vê do outro lado.